Hoje estamos ao vivo aqui pelo meu Instagram, fazendo uma tentativa, né? A gente tinha começado pelo perfil da Débora, mas agora a gente vai aqui fazer pelo meu, porque ela não estava me vendo. Vamos lá, Débora, vamos entrar ao vivo. Tem sempre um delay, né? Oi? Agora foi, tá me vendo? Não, Então, algum problema aí com a tua câmera. é, não te vejo. Eu vi agora, vi antes de você me chamar, mas não te vejo. Só vejo a mim. Bom, Rê, quem tiver Sério? ao vivo vai ver a gente, certo? Certo. Então vamos embora. Bora. Então, vamos falar hoje sobre a roda da fortuna. Eu estou com a carta Exato. aqui na mão do baralho do Will Smith, né? Sim, E ela precede a do eremita, é a carta 10, né? Essa carta simboliza a criação universal, né? A origem de todas as coisas, para onde tudo retorna, vamos dizer assim. Você está com a sua carta aí da Roda da eu tô. Fortuna? Eu vou mostrar aqui a minha No baralho numa. egípcio. Exato, um baralho egípcio, muito cheia de. Assim como o outro baralho que você está apresentando aí, com muitos detalhes, né, e pontos de observação para que a gente possa entender tudo que a gente vai conversar, né, elucidar, e isso, logicamente, se traduzir em algumas coisas dentro de um determinado jogo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: Fala. você trouxe algum objeto para representar aí a rodada? Eu vi que você está muito bonita, muito bem vestida, mas não vi o que que você trouxe, teus detalhes. Olha, eu trouxe um colar que é tipo aquele terço meditativo, né? Japamala. O japamala, exatamente, porque eu acho que nessa coisa do girar o mundo dentro da roda, né, a gente precisa de alguns elementos de consciência, né? E um deles é esse estado contemplativo, onde você entende que tudo passa, né? Mas que o estado de presença dentro dessa mandala da vida precisa ser ancorado, né, dentro da nossa percepção, porque a visão de mundo muda quando a gente vive em estado de presença. Então, se eu tivesse que dar um conselho para essa roda, né, essa roda da fortuna, seria justamente ter a gratidão da presença, né, da experiência, porque tudo vai passar e, ao mesmo tempo, tudo é mutável e imutável, né? O Sim, imutável seria o centro da roda, né? mesmo. Onde existe o eixo da roda, né? E a circunferência, a volta, é todas as experiências que o ser humano pode passar, e a gente pode dividir isso nas estações do ano, no relógio, né, na roda do tempo, na, até na roda do destino, por que não? Porque a roda também fala sobre isso, sobre esse destino, né? E aqui, os elementos, você quer falar ou eu começo falando? Eu falo um pouquinho, depois você continua. Mas você vai Eu gostei. falar dentro da roda da fortuna do tarô egípcio. Tá bom. Não difere tanto, tá? Porque esse eixo que você falou da mente, ele está ali fixo e as impermanências, os movimentos do mundo orbitam. E aí, quando você fala intervindo com o Japamala e do eixo da mente, eu lembro também do ciclo de Sansara, né? A roda de Sansara no budismo, que fala Sim, muito sobre as ilusões,
e que a gente se vê muito também dentro desse contexto ao longo da vida, ilusão em cima de imagens, coisas que são realmente o que é e que a gente não vê, né? Então, tem muito, me lembra muito essa roda, o ciclo de Sansara, né? A roda de Sansara e essas impermanências. Mas para tornar a coisa um pouco mais lúdica, eu trouxe aqui é, um timão, um timão com uma âncora. Olha, interessante. Muito parecido, né? É muito parecido com a roda da fortuna, né? E por que Uhum. não dizer, o timão, ele também tem esse movimento circular, ele tem um momento onde você você ancora determinadas situações, que pode ser a segurança ou a busca pela segurança, você joga a âncora, ele diz para mim, ele fala para mim de momentos de parada, para Uhum. revisão, e ele também pode falar dentro de um contexto de jogo, Uhum. de um período que você está ancorado ali, pelo aspecto positivo, o ancoramento, né? Do teu centro, do teu centramento, e você está aqui. Ou o estático de estagnação. Interessante essa analogia, gostei. Muito boa. Exatamente, É, eu até fiquei super assim, né? Então, é a estagnação da falta de decisão, da falta de coragem, estagnada em uma ilusão, procrastinação. Então, esse timão, ele remete a muitas coisas boas de movimento, né? sim. Mas É, também tem essa questão, né? é. Porque a roda, ela fala também da tarefa da vida, né? O que que a gente veio fazer aqui, né? Muito, Então, é hiper, e o movimento da roda, ele se determina por uma dualidade, né? Tanto que aqui você tem vários elementos que falam sobre isso, né? Aqui você tem os querubins, né? E faz uma alusão à visão de Ezequiel na Bíblia, né? Onde ele vê o trono de Deus e as rodas e esses animais, que aqui é a águia, o boi, né? O leão e o humano, né? E a esfinge como elemento, vamos dizer assim, de integração desses quatro. Essas imagens, elas estão com livros, ou seja, buscando um conhecimento, né? A roda da vida, ela fala sobre alguma coisa que ainda vai prosseguir, né? Seria a tarefa que você vai executar na sua vida, né? Quais são as coisas que você veio fazer, né? E como você aprende através delas, para que você chegue no mundo, onde o mundo aparece esses quatro, mas eles não estão mais com o livro, né, do conhecimento. Eles já estão conhecedores, né? E isso fala da nossa viagem do self, que é esse eixo interno, com o ego, que é a nossa personalidade, que está planando nessa mandala, né? Aqui a gente também exato. tem a palavra Torá, né? Tem Sim, o nome de Deus em hebraico, os quatro elementos, o mercúrio, os quatro elementos alquímicos, o sal, o enxofre, o mercúrio e a água, nos lembrando que a vida ela se estabelece através de uma alquimia também, né? Dos quatro elementos, fala das personalidades também, dos portais que nós temos que desenvolver através do nosso autoconhecimento. Então, se você tem muito elemento fogo, né? E você tem menos o elemento água, você precisa buscar isso um equilíbrio. E aí fala da maturidade, né, da nossa vida em relação aos nossos aprendizados, né? Quando a gente descobre qual é essa tarefa, né, heróica que você tem que fazer, que é a busca da sua criança divina, né? Que é a sim, sua criança ferida, porque fala também
Tô falando muito, né? Não, continua. Porque fala também daquilo que a gente veio buscar, né? Tanto da figura do pai, da mãe, quanto do ânimo e a ânimas, né? O ânimos e a ânima, do masculino e do feminino que existe dentro da gente. Então é como se a gente, nessa roda, procurasse uma integração do nosso self, quem nós somos, né? Dentro dessa roda. Então, agora te passo a palavra. Eu falei É, bastante dos símbolos, né? A esfinge. Ah, só um detalhe. A esfinge, ela também tem uma espada na mão, que faz uma alusão também à justiça, né? tem a espada Que- para o alto na tua carta, né? É, Para mim é um leão alado com uma seta para baixo, relembrando a subida do anjo aqui, para questionar também, né? Ah, você está indo para o ápice, quem é você? a Cris entrou aí. Oi, Cris, tudo bem? E entrou também uma outra pessoa que é o Jorge. Oi, Jorge. E o Eu Gosto de Música também entrou. Eu só estou vendo duas pessoas aqui, que entraram duas pessoas, mas também não visualizo quem entrou. Não sei o que está É. vendo, realmente. Mas tudo bem. Eu vou aproveitar aqui, sem querer te cortar, Rê, para dar o recadinho, que, repetindo, que a live vai ficar gravada no Instagram da Renata e também no YouTube. A gente vai deixar o endereço direitinho, @acorda com a gente. Acorda com a Patrícia gente também tarô, entrou. né? Patrícia Ah, legal. de Molinari. Pois é, tem tanta gente legal, nem isso eu estou conseguindo ver. Que coisa. Mas Bom, vamos continuar. Agora faz aí coisas a da tua. tecnologia. Isso. Eu acho que você fez bem alusão assim ao que ela representa dentro de um viés de se conhecer, entender a sua alma, né? Quem é você nessa roda da vida. Mas assim, não só isso. Para mim, tem esses movimentos. Quando esse leão alado, ele é um leão alado, ele aponta para baixo e fala para esse alado que está subindo, ele te pergunta também, ele te faz perguntar o que a roda da fortuna está te ensinando, né? Então, assim, não venha com tudo para cima, porque você também pode cair. Então, essas figuras, as diferentes faces, o teu tarô com certeza mostra mais a face, são três faces diferentes. A face da figura que desce é distinta da face da figura que sobe e acima a esfinge. Tua esfinge aponta com a espada para o divino. O leão alado, meu leão alado aqui, ele aponta com a lança para baixo, né? Então, te fazendo também questionar tudo isso. E na base do arcano egípcio, existem as serpentes. Essas serpentes, elas representam o princípio de tudo e também a Kundalini. O alinhamento que você tem que ter, né, a Uhum. espiral, para que você esteja no teu centro, no eixo da roda, porque esse eixo é estático, né? Sim. então, Ele existem não outras muda, coisas né? Ele é interessantes. estável, esse eixo, né? Exato, ele é estável, ele fica ali para a roda vai rodar. O eixo está ali, o eixo é o self, né? Uhum. E aí a gente até chegou a conversar antes de preparar essa live sobre como é isso dentro de uma prosperidade. Prosperidade, eu digo aí já num âmbito mais amplo, porque prosperar não é só o dinheiro, é a abundância de saúde, de pessoas na tua vida, de felicidade, de paz, de equilíbrio, de tudo. É, então, você hoje está super aqui, mas você pode depois descer e depois você vai subir, né? Então, assim, a vida ela é altamente cíclica, cíclica e impermanente. Eu vou aproveitar para Uhum. falar um pouquinho mais, porque quando eu estava me preparando aqui, a que cartas me remeteria dentro dos arcanos maiores do tarô
você já me trouxe, inevitavelmente é o mundo. Esse arcano é a minha. Bom dia, Thelma. Bom dia, gente. Então, Esse aqui é o arcano que eu mais aprecio, mas não existe arcano perfeito. sem aspecto positivo ou negativo. É. E dentro de um contexto de um jogo, essa troca entre quem vem te procurar e a quem você vai ajudar, essa é uma troca energética, né, intuitiva, no sentido de orientação. Então, ela pode aparecer de uma forma dentro de uma casa muito bem, como em outra casa, merecendo ser revisitada em algumas coisas para melhorar. Uh, Fiz também uma ponte com algumas cartas do baralho cigano, tá? Então, por exemplo, esse timão que a gente está conversando aqui, essa roda, esse timão que conduz, ele conversa muito com o movimento, tá, do cavalheiro. É uma carta de movimento totalmente um de start, de começo, de vamos fazer e vamos ter atitude. Eu havia falado na âncora, que também pode representar o nosso movimento, inclusive intelectual, aproveitarmos nossas capacitações, nosso raciocínio mental para ir em busca da segurança. Estou falando de positividade, tá? Por ser um arcano muito cíclico, a gente fala muito de uma carta das fases, por que não dizer as fases da Lua, de movimentos também emocionais, e um 3+2 que vai dar um 5, que é a mudança. Né? Então, cartas que conversam. Tem só mais 3 aqui que eu não posso deixar de citar. As E como é que você vê nuvens. a caça da justiça relacionada? Peraí, só um minutinho. Essa é qual? Essa aqui do baralho cigano são as nuvens, ou seja, elas Tudo não passa. ficam, tudo passa, né? E creia no seu poder espiritual também, em função dos 4 elementos que você já tinha falado lá atrás. Falamos sobre prosperidade, né? Então, por que não falar dos peixes? Do movimento para frente dos peixes. E também tudo que você entuba, tá? Que você engole. E aí você não se movimenta, a roda vai ficar emperrada. E, logicamente, o sol. O Sim. sol, aí entra para mim também como uma guiança e um poder maior de cura em todos os aspectos. E você tinha falado aqui na justiça que sim, a gente vai estar sempre em busca desse equilíbrio das coisas na justa medida, do correto, do que é o certo, do que gera equilíbrio de todas as partes. Falei bastante. Agora devolvo aí, passa o timão para sua mão, Renata. Toma o timão aí. Vou tentar. Tem muita coisa, se deixar a gente vai ficar um dia falando. O tempo é tão curto. Eu gosto da coisa do timão porque fala de assumir o comando da sua vida, mas a gente não pode deixar de lembrar que é uma carta também que fala do destino, né? Até que ponto que você tem o livre-arbítrio? Então a gente fala de novo desse self, desse ego, interagindo nesse mundo e tendo a consciência para realmente permitir que o enigma da esfinge, que é a grande pergunta, seja respondido, né? E Exatamente. aquele que não conseguir vai ser devorado, literalmente, né? Então, a nossa tarefa é justamente essa, é a gente descobrir quais são os portais que nós temos que atravessar, quais são
as tendências que nós temos, né, dentro da nossa personalidade, para que a gente possa evoluir. E a maturidade, e não dizer que o ser, quando chega na estação do outono, vamos dizer assim, indo para o inverno, ele já se beneficiou de muitas experiências, mas isso não faz com que ele realmente seja o conhecedor de si próprio. Então, essa é a tarefa, é a transcendência dessa ligação com esse divino. Por isso, a esfinge está nessa integração desse conhecimento, né? Como aparece aqui na Roda da Fortuna. Uma outra coisa também que a gente tem que ver, e falando do aspecto da mãe devoradora, né, que você falou da lua e do sol, o aspecto também que essa carta nos faz lembrar é o aspecto negativo da mãe devoradora. E aí você tem a história de Édipo, que mesmo tentando fugir do seu destino, né, acaba sendo laçado justamente por aquilo que ele temia. Então, até que ponto que você tem que controlar as coisas ou que você tem que confiar que você pode sim ser aquele que constrói o seu destino, mas porque você confia numa ordem maior. Ou seja, esse caos ele é organizado não para que você venha aqui sofrer, justamente você sai da roda de Sansara quando você quebra o padrão, quando você identifica aquilo que está dentro da sua criança ferida, que é a sua camada mais inconsciente, né? Mas Para você ir para essa criança divina que é, na verdade, o louco chegando no final da jornada, que é o 22, quando exato, ele chega no mundo, né? E você tá com um mago e você tá com o zero, que é essa possibilidade, né, de você criar através dos seus dons, através daquilo que você é dentro da sua essência, né? O mago fala isso, por isso o um e o zero. Então, é o primeiro momento na viagem arquetípica que você tem dois algarismos juntos, né? E eles são exato. o número que simboliza a criação universal, né? Tudo foi criado do zero, do um ao 10, né? Do um Exato. ao... É. Na Então, numerologia é do 1 ao 9, né? é. Então, é, outra coisa que eu gostaria também de lembrar aqui é do conto da Marina Colasantes, que é o conto da Moça Tecelã, né? A tecelã. A Que na tecelã. verdade ela está ali tecendo fio a fio toda a sua história, né? E ela vai cada dia criando uma nova oportunidade, uma nova possibilidade. Então a Roda da Fortuna fala dessa capacidade criativa que nós temos de olhar para os nossos problemas e não falar assim, o mundo acabou, eu estou perdido, eu estou lá embaixo nessa roda, né? Onde está aqui o Anubis, né? Nesse movimento ascendente, porque você, como a roda não é estática, você vai ter momentos diferentes, como o tempo, como as estações, e você tem que se adaptar a isso com criatividade, né? Sabendo que você é um viajante que está o tempo todo esperando alguma coisa nova acontecer. O novo está sempre se fazendo a cada amanhecer. Então, nesse conto da Marina Colasanti, teve um determinado momento que a moça quis criar um parceiro para não ficar sozinha. E quando ela criou esse parceiro, ela se deslocou do self dela e ela ficou na idealização, que é uma questão do ego também, de satisfazer aquele parceiro. Então, ela virou uma escrava daquilo que ela tinha desejado, né? No sentido mais pertinente do que acontece com a nossa vida, né? Quando a gente quer uma coisa de qualquer jeito e a gente acha que a gente vai dominar isso por completo, e na verdade o jogo é outro. O jogo da roda é justamente você entender que ela se movimenta por uma dualidade e que você tem que ser
integrado nessa dualidade, mas é dentro de você que a roda gira de verdade, né? Não adianta você achar que a roda vai girar em cima daquilo que os outros estão fazendo. É você com você, né? Então, isso era uma história que eu achei interessante, que eu li aqui num dos livros. Eu achei que ela elucida muito bem a importância da gente buscar esse eixo dentro da gente, e ela desfaz o nó, né? Então, existe a possibilidade também de você fazer recomeços, que é o que você falou, né? Quando a gente não está estagnado e a gente pega a nossa âncora e vai movimentar o nosso leme e ir para outros mares, né? Então, é Exato. muito importante a gente entender que a gente pode fazer esses recomeços acontecerem, né? Com certeza. Mas é isso. É, Eu acho que a roda, ela também faz muitas perguntas. E aí eu queria sim, te sim. perguntar, qual é a pergunta que você acha que a roda faz, amiga? Bom, eu vou trazer então para uma realidade bem aqui de mundo, do mundo, assim, em termos coletivos, tá? Uhum, A gente está vivendo um mundo instável, né? Ele é instável, ele tem movimentos que você não sabe como as coisas estarão muito daqui para frente, e você não consegue fazer grandes previsões de vida que eu digo não, você não sabe, não saberá como vai estar o mundo daqui a 5 anos. aham, Né, o mercado, as pessoas, a tecnologia vai estar a mil, então mil novidades acontecerão, muitos movimentos, né? Então já é o que a roda vem te mostrar, que a roda sim. não, ela está ali, né? Ela está rodando, e quem é você quem é esse mundo? Vamos ver se responde a tua pergunta. Uhum, Dentro desse movimento, uma vez que você colocou que existe a criança que está ferida, essa criança quer ficar na zona de conforto, ela não aceita não, né? Ela quer ficar com a âncora ali, uhum. com o ursinho de pelúcia no quarto, né? Sim. E de repente não é isso. Essa segurança do ursinho de pelúcia acaba, porque também eu me refiro às ilusões, ao que a gente se apega nessa roda de samsara, que Uhum, são as imagens, né? Então, a gente tem que tentar cada vez mais entender que projeções fazemos no sentido de convivência coletiva, para a gente entender como que a gente se fortalece dentro desse movimento, né? E aí eu vou lá para uma conversa que a gente teve lá atrás também, muito gostosa, que a gente falava dos nossos campos. Os nossos campos, a gente tem que entender, né? Os nossos campos, os nossos centros de energia, os chakras, os nossos centros de movimento, que é esse alinhamento que propõe a serpente da Kundalini na uhum. base de tudo. Então, assim, Sim. você precisa estar aterrado. Como é que você vai criar? Você tem que estar com o teu chakra básico, o primeiro, né? Uhum, Arrumado, para você poder ter uh, vontade, musculatura para a vida, tônus muscular para viver. Ele tá lá naquele chakra básico que você de repente não tá sabendo, tua vida tá parada, você não anda, tá é. aqui, não anda. É, Por quê? Porque um é a chakra alquimia dos, primeiro, dos elementos, os né? Terra, elementos, os teus fogo, campos. ar e água. Exato, Sim. você tá porque tá parada, tá estagnada. Então você não cria e você não prospera, inclusive. Quando a gente fala de prosperidade, você tende a ficar mais na escassez. Então, o Uhum. teu corpo precisa desse constante movimento de alinhamento energético, para que você flua, né? Você flua até o teu centro mais alto, que é onde está tua ligação com a tua espada apontada lá para cima, num bom Uhum. sentido, né? Então, eu falo, eu olho para a Roda da Fortuna, eu penso muito no movimento dos campos energéticos também, que são os chakras, que eu É. acabei não falando a palavra, né? Então,
dos centros energéticos. Tem muito isso, né? É, então, assim, eu respondi tua pergunta. Você foi muito além da minha. Muito além, É, amiga. Você tá nessa, a gente está nessa roda assim, ó, porque é tanta coisa não, para se me falar, deixar, mas a gente uma duas coisa, geminianos falando de Roda da Fortuna, acaba que horas isso? é porque a roda é a própria manifestação da palavra também, Sim, né? No começo, o verbo, né, se fez, né? Deus era o verbo, ele estava com ele. Então a importância da palavra dentro da roda também é muito importante, porque quando você crucial. domina as palavras, aquilo que você fala, você está dominando também aquilo que você pensa, que você sente, né? Então a Sim. palavra, ela tem uma magia, uma alquimia. Então a pessoa que é muito queixosa da vida, ela vai fatalmente atrair para a vida dela aquilo que a criança ferida dela, né? Porque não é uma criança resolvida, é uma criança que ainda está precisando ser cuidada, ser vista, né? Porque nós todos temos Ser essas questões, acolhida, né? ser Volto de esclarecida. novo, o pai, a mãe, o feminino, o masculino. Ó, tem a Patrícia também, que é geminiana aqui, tá Opa, vendo? Patrícia, Geminianas somos são tão... assim. Mas o Já pior tem seus quando cabeças aqui, ó. você tem a Sol e a Lua em Gêmeos, que é o meu caso, né? Mas deixa para lá. Mas Os planetas todos orbitando, olha aí, o movimento dos planetas. exatamente. Mas uma coisa também que eu acho que é legal falar, já que você falou dos elementos, né, é que as estruturas da consciência, né, segundo o Jung, né, vamos falar dele porque ele é que trata dos arquétipos com muita propriedade. Então ele fala que a gente tem o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Então todos nós desenvolvemos três desses elementos, né? Que são elementos da estrutura da consciência, né? Como é que eu interajo com as coisas que acontecem à minha volta? Então, quando você equilibra essas potências dentro de você, é como se você se tornasse um grande mago, um grande alquimista da sua própria estrutura, né? Psíquica, vamos dizer assim, né? Uma outra coisa também, deixa eu ver aqui o que mais eu posso falar. Ah, o religare com Deus na nossa estrutura é o grande salto. O grande salto é a gente entregar por uma coisa maior, se autorresponsabilizar, porque a gente sabe que tudo é gerado através desse eixo, né? Que pode Sim, ser a nossa mente, mas existe um cosmo que ordena também as coisas, ou seja, a causa e efeito, e daí a Carta da Justiça também tem essa relação, a causa e efeito, ela é uma condição assim da teia que incorpora essa roda, né? sim, Que faz o desenho dessa roda, né? exato. Ela tá ali para observar esses movimentos, porque também eu poderia aproveitar aquele jargão, né? O mundo dá voltas. A vida Sim. é redonda, né? O pessoal não fala. É, Nossa, o que vento que bate lá, bate cá. Tudo gira, tudo vai. Tudo é bumerangue. Então, são esses movimentos da vida, mas que eles têm uma observação não só dentro do arcano, que aí é o leão alado acima, como uma justiça para calibrar uhum, toda essa complexidade de mundo e de ações e de palavras, é. pensamentos, palavras, ações, né? Eu, Então eu gosto existem também de tudo isso. pensar assim que o mundo ele também é um mapa de constelações, né? Então assim é como se ao seu redor você é como se fosse um planeta, um mundo, e ao seu redor gira, orbita
São outros planetas, outras constelações. Então, você tem o seu Sol, você tem a sua Lua. Vamos dizer assim, o próprio mapa astrológico, né? Que tem essa forma, né, circular, quando você olha o posicionamento de como estavam os planetas quando você nasceu, né? Então, Sim, aquilo também influencia, e o seu próprio DNA, tudo aquilo que você carrega, né? Tudo que você traz até, para quem acredita, de outras vidas. Então, tudo isso é a roda da fortuna. E a fortuna, no caso, é aquilo que saber. você recebeu, é aquilo que é seu, é aquilo que é seu, entendeu? Então, a gente tem que fazer essa jornada, e cada um vai ter, dentro da sua jornada, um destino, mas todos indo para o mesmo propósito. Então, de novo, essa roda com um eixo, como os cavaleiros da Távola Redonda, né, que todos sentavam em volta de uma mesa redonda para que todos olhassem para o mesmo objetivo. E o objetivo, que é o propósito comum, está atrelado também ao nosso propósito individual, mas está a, a, a uma coisa maior, né? Onde a gente vê que a gente é muito pequeno dentro desse universo, né? E aí, de novo, para a esfinge, só sei que nada sei, né? A esfinge fala: serás engolido se não obtiveres a resposta daquilo que é perguntado, né? Sim, E essa autorização é você que se dá a partir do momento que você evolui nessa mandala. Por isso que a jornada arquetípica do tarô é uma jornada de quase que uma arte terapia, né? Porque sim, com existe certeza. uma arte de compreender a própria visão de Ezequiel, que fala muito nessa carta, né? Eu não li a Bíblia assim, eu ainda quero um dia ler de fato a Bíblia para compreender, porque ela tem muitas mensagens metafóricas, né? Simbólicas, enfim. Mas essa questão de você prever o futuro, vamos lá, vamos jogar até para a coisa do oráculo, Sim, né? O profeta vê o futuro, vê aquilo que vai acontecer. Nós podemos antever aquilo que vai nos acontecer? Não. A gente não tem essa visão, mas a gente pode sim ter essa elasticidade de compreender que aquilo que a gente escolhe, a maneira como a gente vive, tudo todas as decisões que a gente toma na nossa vida, elas vão fazer com que essa teia do destino flua para um caminho, né? Nós não temos, vamos dizer assim, o total recurso do tempo, daquilo que controla, só do nosso próprio, como você mesmo ilustrou, de como eu manejo esse leme nesse mar, né? Como que eu sim. realmente me torno um bom marinheiro nesse mar, né? Fazendo alusão aí ao timão que Timão. você trouxe, né? Dentro de um contexto de oráculo, é, e é muito bom poder estar, é muito bom o tarô estar aí chancelado por Jung, porque ele sai desse lugar também de Madame Débora, Madame que prevê, e ele te aponta, através dos arquétipos, as tendências. E, lógico, como somos seres de relação e temos, sim, centros energéticos, temos conexão mental, intuitiva, Uhum. para entender as tendências das coisas, tanto sob o aspecto positivo quanto negativo. Não controlamos o destino em alguns aspectos, mas podemos, através de um livre-arbítrio, da inteligência que nos foi concedida e das relações, fazer essa história rodar de uma maneira plena, mais equilibrada, mais evoluída. Por isso que a carta, o arcano da Roda da Fortuna,
aí eu vou usar um termo que para muitos tem aceitação, é um dos arcanos mais, depois da justiça, mais kármicos. É justiça, julgamento e roda da Por fortuna isso que ele está do ligado à oráculo. justiça, e aqui a figura da esfinge está com a espada, né? Que a espada ela é o Exato. símbolo da justiça, né? Então, Agora, desculpa, amiga, não, fala. não. Então tem esse viés que é chancelado por Jung. Então ele sai de uma cadeira do adivinhatório para a troca energética, sim, e isso eu valido com propriedade. Sim, sim, ele tem uma troca energética, ele tem Claro. ele isso te sugere uma reflexão também, porque quando você mergulha, mesmo que o tarô tenha sido criado com imagens antigas, né, um mundo que não existe mais, são imagens universais, né? As imagens universais, elas estão ali. Então, assim, Imagens e energias, incontestavelmente, perdão. é uma ferramenta que te auxilia a você realmente fazer profundas reflexões, né, a respeito da vida, Sim. né? Estou adorando, estou achando assim incrível. E sempre gostei dessa coisa dos arquétipos, sempre me aprofundei nisso, mas o tarô tem sido uma descoberta muito rica para mim, muito mesmo, né? É riquíssimo. Bom, É, deixa eu bom, nós ver temos aqui poucos quanto minutos, tempo. né? Nós temos Faltando aí 10 15 minutos. minutos ainda, deixa eu ver se eu consigo Eu tirar vou, mais eu vou trazer mais um pouco, então, porque cada vez mais um. eu vejo também o baralho cigano Hum, mais respeitado também, porque ele tem aqui uma energia, né? Então a gente fala de energia. E essa energia, ela assim como o tarô, ela transcende o tempo. uhum. Então, isso tudo tem um estudo embasado há milhões, né? O tarô há milhões, né, de anos. Não diria O milhões, mas milhares. milhares, milhões, né? Estou sendo superlativa para não dar as datas exatas, mas ambos são datados de muito tempo. E isso transcendeu, isso perpassou esse tempo e está hoje cada É, vez o mais. que eu acho Então, assim, mais. as pessoas também estão procurando É, entender o que é esse movimento da vida. Então, quando eu venho olhar aqui um obrigada, instrumento querida. como o tarô e o baralho, assim como o I Ching, e outras formas de aconselhamento, de tendência, é porque eu quero entender esse mundo. E esse mundo está plantado numa energia que nem a gente mesmo viveu. Pelo menos eu não sei dizer se eu vivi, né? Eu ainda não fui a nenhuma vida passada. Eu estou nessa daqui, lidando com esse instrumento, né? Sim, Então, é muito legal ver as pessoas investindo em estudo, em conhecer, em entender e entender o que vai dentro delas também através desses instrumentos. sim. Porque para você se libertar dessa roda, né, você tem Sansara. que, de Sansara, né, que é essa ilusão, você tem que realmente se tornar mestre de si, né? E tem que aprender com Exato. tudo que está ao seu redor. Tudo que vem para você, essa fortuna, vamos dizer assim, é aquilo que você tem que aprender, aquilo que você veio desenvolver, né? Então, a pergunta, assim, para essa roda seria assim: como que você lida com as mudanças? É um momento de você agora refletir, fazer essa autoanálise, né? Porque assim, ninguém gosta, né, de ficar assim numa gangorra, né? Pá, pá. Mas é o que acontece muitas vezes. Um dia você acorda super bem, feliz, outro dia você acorda cabisbaixo, um dia tudo dá certo para você, outro dia tudo dá errado. Verdade. Aí você fica assim cansadinho, né?
Só que você tem que pegar isso tudo, e aí eu não vou dizer qual é a fórmula, porque eu não sou esfinge. Não temos Cada um a tem que bola. buscar os seus recursos, até porque a minha forma de ver o mundo é diferente da sua, que é diferente do João, que é diferente da Maria. Então, assim, eu tenho a minha forma de ver o mundo. Então, eu não posso chegar para o outro e falar, acredite nas coisas que eu acredito, porque assim você será, feliz e encontrará o seu self. Não, eu não posso fazer isso, entendeu? Por isso que esse jogo é seu, é a sua jornada. Mas você tem que fazer determinadas perguntas para você. Então, assim, como é que eu lido com as mudanças? Você tem que observar os seus movimentos emocionais, entendeu? Saber o que em você está mal resolvido, o que você tanto olha para o outro que te incomoda, né? Sim, Como que você lida com as estações da vida? Por exemplo, agora estou na estação do outono, é uma estação, entendeu? Que tem muitas coisas boas, mas tem outras complicadas. Então, a gente tem que saber lidar, se adaptar para que a gente flua nessa roda de uma forma, pelo menos, proveitosa, né? Aliás, a gente escolheu estar aqui, né? Que exato. o que eu devo mudar na minha vida? O que eu devo mudar na minha vida que não está funcionando para a gente não ficar com aquela estagnação, Estagnado. entendeu? Mas não é aqui dizer para você faça isso ou você vai ser uma pessoa infeliz. É. É faça isso de acordo com o seu tempo, porque também fala do tempo de cada um, né? Cada um tem o seu tempo, tem a sua experiência. É, o que está impedindo essa mudança, né? Sim. Onde Se é que eu você estou parada? precisa fazer uma mudança, o que está impedindo você de Onde é fazer que eu estou isso, né? presa? Sim. E aproveitando, E, sem querer e te só, cortar, só para terminar, assim, às vezes a gente faz pequenas mudanças. E essas pequenas mudanças, elas vão fazer muita diferença na nossa vida. Então, do mesmo jeito que você pode, nesse exato momento, criar uma realidade para você a partir do seu pensamento, daquilo que você sente, daquilo que você crê, você pode simplesmente, no momento seguinte, ordenar tudo isso no seu mundo interno. Ou seja, essa alquimia, ela habita dentro da gente. Essa inteligência nos foi dada, mas tem que sair da rodinha do rato. Sabe o rato que fica na rodinha? Girando, sim, girando, presa ali. girando, atrás de alguma coisa que ele não sabe. Você tem que sair dessa rodinha. Para você É sair isso aí. dessa rodinha, você tem que fazer alguma coisa diferente. Tem que sobrepujar os seus instintos animalescos, né? Se unir a uma consciência mais, né, encorpada de uma experiência, de uma autoobservação, não se autoiludir, principalmente, né? E em busca da verdade, começando pela sua, né? Mas é isso, é fácil falar, o negócio difícil é fazer, né? Mas estamos aqui Exatamente. para unirmos forças e ajudarmos uns aos outros, pelo Exato. menos nesse espelhamento, né? Que é a maneira como a gente olha para o outro. Eu, por exemplo, olho para você e só vejo gratidão. Muito obrigada, Rê. Gratidão, E eu amiga, só por estar aqui com vejo você, por você confiar em mim. muito, É muito importante, por eu confiar em muito. você, por a gente estar aqui com essas pessoas que se predispuseram a nos ouvir e as outras que futuramente estarão. Mas agora vamos Exato. terminar, porque estou falando demais, a Geminiana está. Ah, agora é você que Acelerada. A gente está agora termina, termina engrenada. aí. Estamos Vamos fluir. engrenadas. Né? Deixa eu dar só então mais uma palhinha, como você falou nas estações do mundo, né? E aí eu vou partir para dois contextos, né? A Geminiana adora contexto. No sentido figurado de mundo, de estações do mundo, em que estação você está? Você está em primavera, verão, outono, né? Primavera, verão, outono, inverno. E agora, nesse mundo instável de aquecimento global, temos estação ou cada dia é uma estação? E a gente tem que se movimentar para circular dentro dessa estação,
que a cada dia tem um tempo diferente, que não é o tempo que eu prevejo, porque eu saio de casa com sol e de repente tem uma tempestade, eu tenho que botar um casaco e me abrigar, né? Então, é um movimento não estático, né? Então, eu termino por aqui falando exatamente desse movimento de roda, onde a gente tem que desenvolver múltiplas habilidades, múltiplas capacidades, e não é fácil. Não. Quem disser que é fácil, vem cá e me Mas é conta. interessante, né? É interessante. Se você se divertir, se você apreciar a O maneira processo, como você pode atravessar esse processo, sim, você vai ver que não pode ser muito divertido, né? E é isso. Esse é a vida. Vida é eu para ser imagino. vivida. Você Essa imagina? live tá muito boa. Ó, não pode, se ela está aqui, faça seu papel, mas não force o processo, não conduza com força esse timão, porque você pode afundar o barco. Vá com delicadeza, né? Você está aqui, você, às vezes ele está fazendo só isso aqui. Vá com delicadeza, foco, observação. Mar bravo é que faz bom marinheiro. Oh, conheço bem isso. Já nasci dentro de navio. Eu Estou eu tentando. desconfiei que isso daí vinha do seu pai, né? Pois é, essas brincadeiras Comandante, todas né? Ah, tá bom, minha filha. É isso passam mesmo. fora, né? Vambora. Amiga, olha, Às vezes muito eu vou obrigada tentando para ser um todos bom vocês que marinheiro. estiveram aqui com a gente. Obrigada, Patrícia, por elogiar a live. Cris também elogiou. A gente está aqui dando tudo de si, né? Nós estamos É, nos esforçando e nós vamos chegar no último arcano vitoriosos com relação a tudo gostei. que a gente veio se propor a fazer, né? O Exato. propósito é esse, é auxiliar as pessoas a se olharem, refletirem, né? E entenderem que o tarô, sim, é um instrumento muito interessante. Nós estamos Sim, com certeza. afiada, É uma Cris. piada Nós estamos aqui, ó. afiadinhas. E com vocês, lógico, né? Porque, assim, esse material, gente, eu tinha falado lá atrás, a gente vai deixar gravado, a Rê depois vai compartilhar aqui no Instagram. Se Hum. não tiver no meu perfil, tá no perfil da Rê, e tá também no YouTube. Ela vai deixar tudo Agora, escrito é muito direitinho. importante Para você que vocês esteve depois aqui na verem live. com Não, calma, é quem não muito assistiu, importante que você que esteve aqui na live curta. Compartilha com compartilha. alguém que você acha que é interessante. Por quê? Porque se a gente não expandir isso, a nossa roda vai ficar muito O YouTube menor vai do que ela merece. Ela merece que se expandir mais, entendeu? O YouTube Mas deixemos vai isso cortar as para rodas do aqueles carro. que estão atentos também, porque existe uma coisa também que eu acredito. Tem coisas que é para poucos, Tá aí, né? tá disponível. Quem quiser É, tem beber da coisas que é fonte, para é só poucos. pegar. A massa pega tudo, mas para poucos são poucos. É verdade. É só chegar. É só chegar e beber da É fonte, que a isso, ó. Teve gente gente que dá o chegou que pode. agora, o Alessandro. Alessandro, você vai ter que assistir a live, tá bom? Isso. Promete? Assista, não Bota um assiste. curtir aí, tá bom? Então é isso, gente. Vamos terminar, amiga? Vamos, um Hoje grande sem beijo, gente. cartinha. Hoje sem cartinha. Ah, puxa uma, puxa uma. Ai, meu Deus. Eu vou Espera embaralhar aí. aqui o meu. Vai você que eu vou Eu acho que depois. não vai Vou dar embaralhar. tempo. Vamos embora rápido. Vai, se der, deu. Vai você. Amor incondicional para essa roda girar. Ó, bonita, linda. Linda. E vamos ver uma cartinha para esse papo que eu vi hoje. O sol, eu não O canso de cantar, eu não canso de cantar. sol, Há de brilhar o mais sol uma pode vez. brilhar mais uma vez. Bote A sol no seu luz. coração. Bote sol que essa roda vai girar bonita. Bota amor, bota amor. Eu acho que, cara, não podia
ser a alquimia melhor de todas, o quinto elemento, o amor. O Acabou. amor. Essa roda vai ser um espetáculo, um sol. Beijo, Rê. Muito Beijo. obrigada mais uma vez por existir e a todos vocês que estiveram aqui e que estarão também. Um grande Grande beijo. beijo. Tchau.